nossa época e tomando com base nesses problemas o que a Escritura diz, né? E como nós devemos buscar a solução para a educação dos nossos filhos. Eu queria que vocês abrissem comigo, por favor, Salmo 11. Foi um salmo que eu acabou de cantar por há pouco. Vamos ler só o verso 3. Nosso tema hoje é bom gravar, né? Para colocar só o tema. Coloquei para gravar. Coloquei já aqui para gravar. Já quer botar aqui? Vou já colocar. Tá. O tema é o papel do professor na educação. Mestre ou agente revolucionário? Salmo 11, verso 3 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Vamos orar? Ó Senhor, nosso Deus, foste tu que estabeleceste os fundamentos da terra, não apenas os físicos e visíveis, mas os fundamentos dos valores, das virtudes, Senhor Deus, das nossas bases morais. Tudo vem do Senhor, tudo provém de Ti. E nós queremos, Senhor Deus, preservá-los, fazendo com que eles sejam sempre lembrados, não apenas pela nossa geração, mas pelas próximas. Nosso sentimento nunca foi, Senhor Deus, de revolução, nunca foi, Senhor Deus, um sentimento rebelde de romper com tudo, porque sabemos que aquilo que o Senhor nos deu é eterno. Nos ajude hoje, Senhor Deus, a ver a luz da Tua Palavra, os problemas da educação, a angústia, Senhor Deus, que os pais vivem em ver seus filhos se deteriorando e conhecendo conceitos e valores que são distintos da casa, e nos faça também enxergar, à luz da Tua Palavra, a solução para tudo isso, Senhor. Pedimos em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Eu queria mostrar para vocês, talvez se eu tivesse uma tela maior, fosse melhor, mas acho que vai dar para ter uma ideia. Esse vídeo aqui viralizou há cerca de um ano. É um aluno que foi defender uma tese na universidade e ele foi com uma camisa de Bolsonaro. Aqui não vou fazer nenhuma defesa do atual governo nem nada, mas é só uma crítica a respeito de como a banca examinadora o tratou, né? Isso vai dar para vocês ouvirem. Olha só, vocês prestem atenção, deu para escutar o que o professor falou? Ele disse: você está vestindo a camisa de um homem que representa o contrário de todos os valores dessa universidade, de uma universidade federal. Aí ele começa a elencar quais são os valores. São os valores constitucionais, os valores relativos a respeito, inclusão, tolerância, coisas dessa natureza. Então ele começa a jogar valores que não têm correspondência nenhuma na realidade. Ele cita
valores que não tem nada a ver com o que ele está falando. Ou seja, a fala dele é completamente vazia, porque ele fala do símbolo, que é Bolsonaro, que é como se fosse tudo ao contrário dos valores daquela instituição, que é a Universidade Federal. Aí o aluno diz assim: mas professor, ele é o representante constitucional da nossa nação. Ou seja, o senhor está dizendo que ele representa tudo que é contra a Constituição, mas ele foi eleito constitucionalmente. Ele é um representante constitucional. Ele foi votado pelo povo segundo a lei de 1988. Então, como é que é isso? Quem é que está contra a tolerância? Quem é que está contra a inclusão? Liberdade de expressão, que você expressar o conceito. Isso, o aluno diz assim: onde está a nossa liberdade de falar a respeito do contrário? Aí eu pergunto também, de onde ele tirou essa ideia de que aquela instituição tem tais e tais valores? E quem define esses valores? O que são esses valores? Quer dizer, esse professor, ele não é o mestre. Ele não está ali para ensinar nada. Ele não está ali para examinar a capacidade do conhecimento desse aluno. Se eu não me engano, é no curso de Direito. Ele não está preocupado com isso. Ele está fazendo militância. Ele é, conscientemente ou não, um agente revolucionário. E ele não é um caso isolado. Eu estou falando conscientemente ou não, porque eu sei que existem muitos professores que foram já formados nesse sistema e que, por conta da ignorância, como os irmãos já viram aqui, a ignorância nos cega a ponto de a gente não estar consciente dela própria. Então, eles começam a reverberar, a repetir os mesmos conceitos que ouviram na universidade, sem parar para pensar se esses conceitos têm algum tipo de ligação com a realidade ou não. Eles simplesmente repetem. E existem outros não, que eles estão conscientemente agindo como militantes revolucionários dentro das salas de aula. Seja conscientemente ou não, ambos estão servindo a um propósito maior de pessoas que pensam essas coisas, conscientemente pensam e maquinam essas coisas. E isso já vem de muito tempo. No Brasil, pelo menos para ser mais resumido, pelo menos da década de 60 e 70, que coincide inclusive com o período, né, que para alguns é uma ditadura e para outros é um regime militar. Ali no início da década de 60, 64, o regime militar começou, de 64 até 70 não era tão forte o que eu vou falar agora, mas a partir de 1970 isso foi muito fortemente alardeado no Brasil. O militarismo brasileiro ele se concentrou numa ideologia chamada ideologia positivista. Eles foram formados assim, segundo as obras de Augusto Comte, e eles são extremamente tecnicistas, ou seja, o que importa para um militar, se ele estiver no governo, não são as ideologias, ainda que positivismo seja uma ideologia, daqui a pouco a gente define isso. Para ele não importa a ideologia política, mas o que importa é ser eficiente na tarefa que se deve desempenhar, né? Não importam os valores que você traga com você, o que importa é a eficiência. Enquanto eles estavam pensando dessa forma, enchendo o governo de militar, né, qualquer coincidência com esse governo atual não é mera coincidência, é mais do mesmo. Então o Brasil focou na eficiência, então eles fizeram pontes maravilhosas como a ponte Rio-Niterói, que é uma obra de engenharia fantástica, nunca deu problema. Então eles eram muito eficientes nisso, mas deixaram as universidades, as escolas, todo o campo cultural nas mãos daqueles esquerdistas que foram abafados na luta armada. Então eles ganharam a luta armada, óbvio, porque tinham muito mais condições técnicas para isso, né, e bélicas para isso, mas deram como prêmio de consolo as universidades. E aí, justamente numa época onde o gramscismo, né, aquele pensador italiano e alemão, é um pouco das duas coisas,
Antônio Gramsci foi lá e cooptou, né, com o seu pensamento as universidades que estão assim hoje, como a gente acabou de ver. Então, um descuido dos militares fez com que a gente estivesse nessa situação. Então, é um erro histórico dizer que os militares no Brasil eles nos salvaram do comunismo. É uma verdade dizer que eles nos salvaram de uma revolução armada, isso é verdade. O comunismo não assumiu o poder, porque os militares não permitiram, mas o poder instituído. Eles têm um poder que é muito maior do que o instituído, que é o poder de formar gerações, que é o nosso grande problema hoje. Então, os militares, com esse pensamento, com essa pedagogia tecnicista, entregaram ouro ao bandido. Então, existe essa escola, é uma escola pedagógica chamada tecnicista, que visa simplesmente ensinar a pessoa a ser um bom profissional. A gente já viu que isso tem muita ligação com a Revolução Industrial, né, na Inglaterra. Vocês se lembram disso, né? As pessoas precisavam ser formadas para trabalhar nas fábricas e elas simplesmente deixavam seus filhos com o Estado, né? A educação passou a ser fascista, tudo era ocupação do Estado e o Estado tomou conta das crianças enquanto os pais estavam se preparando ou já estavam nas fábricas. A educação ficou uma coisa rápida para a profissionalização. O nome disso é pedagogia tecnicista. Existe outro tipo, e nessa pedagogia o professor ele simplesmente é um agente da funcionalidade, é uma pessoa que ele está ali para ensinar uma técnica. Por exemplo, em cursos muito técnicos, muito mecânicos, eu vou dar um exemplo aqui que é muito próximo de mim. Na minha casa tem minha mãe que é dentista. Então o curso dela é eminentemente mecânico. Ela tem um cabedal teórico por trás, mas é muito prático. Então, para uma educação tecnicista, o dentista é a pessoa que precisa se formar o quanto antes para colocar em prática aquela profissão, simplesmente. Então, o professor é um administrador da técnica, ele repassa a técnica, você aprende e vai trabalhar. Numa educação tradicional, né, uma educação tradicional, mais conservadora, você tem outro patamar de ensino. Interessante que eu estava vendo um vídeo hoje, né, de uma professora falando justamente sobre ela fala sobre tendências pedagógicas, mas seria mais escolas de pensamento pedagógico. Na tecnicista ela expõe dessa forma. Quando ela vai falar da tradicional, que é mais conservadora, ela diz: o professor é autoritário. Quer dizer, ela já faz um juízo de valor depreciando a figura do professor desse tipo de pedagogia, que é a pedagogia clássica que nós vamos colocar aqui em prática, ou seja, é como se o professor Leandro fosse um ditador, porque ele é o detentor do conhecimento e ele vai repassar o conhecimento. Isso para eles é um grande absurdo. O professor não é o portador do conhecimento, ele tem um certo conhecimento, mas os alunos também vão ensinar. Num outro tipo de pedagogia que a gente vai ver daqui a pouco. Numa pedagogia tradicional, é o professor que ensina e os alunos aprendem. Basicamente, como a gente está lidando aqui agora, né? Um ensina, os outros aprendem. Isso não quer dizer que o que está ensinando nunca aprenda, mas, via de regra, a sala de aula é estruturada dessa maneira. Um ensina e os outros aprendem. Até porque, se todo mundo soubesse, qual é o sentido? A gente fazer uma roda aqui e precisar do professor, né? Mas para eles o professor é muito mais um mediador do ensino do que realmente um mestre. Na escola tradicional você tem um mestre que ensina e os alunos eles não são simplesmente passivos, como na crítica. Os alunos são ativos no aprender, porque o aprendizado é uma atividade. É como no sermão. No sermão os irmãos não podem ser passivos. Existem perguntas do catecismo a respeito de quem prega e perguntas no catecismo para ensinar quem ouve o sermão. Nós tivemos aqui, inclusive, uma conferência que foi sobre isso, sobre como ouvir sermão, sobre como participar da reunião de oração. Né? Então, é ativo. E é uma pedagogia tradicional. Nessa pedagogia tradicional, conservadora, quando a gente fala de conservador, a gente precisa definir
né, porque esse termo é difícil de ser realmente compreendido. Se a gente for falar em relação à Revolução Francesa, o conservadorismo foi o grupo, os conservadores foi o grupo que tentou sustentar o velho modo de governo monárquico da França, né? Então eram chamados de conservadores. Mas o berço do conservadorismo não é a França, é a Inglaterra, né? Especialmente o grande pensador Kirk, Edmund Burke, são os grandes pensadores conservadores, e o que eles falam a respeito do conservadorismo é conservar não o que é velho, mas conservar o que é eterno, os valores eternos. Por isso que eu usei o Salmo 11, verso 3. Retirados os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então, quando eu falo sobre conservadorismo, nós como crentes, né, reformados, eu não estou me referindo diretamente ao que esses autores falavam, mas existem pontos de contato entre o nosso pensamento a respeito de educação e o que eles pensam. Também é diferente do pensamento conservador católico romano, né? Nós não somos católicos romanos. E o conservadorismo não é cristão. Existem conservadores, inclusive, que não são cristãos. Qual é o ponto de contato? É que nós não somos revolucionários. Nós não somos revolucionários. Tudo que a raça humana precisa, né? Tudo que nós precisamos como seres humanos, segundo a formação do Senhor, é estabilidade, são princípios eternos, é uma segurança de vida. A gente procura isso. É da própria natureza do homem procurar esse estado mais próximo da perfeição. E isso tem um contato muito grande com o conservador. O conservador, ele nega qualquer tipo de mudança drástica. Nós não negamos as mudanças, nós negamos as mudanças drásticas na nossa vida particular, na nossa vida política, na nossa vida eclesiástica. É por isso que é tão estranho a gente perceber que as igrejas elas mudam a cada 6 meses. Como elas mudam? Mudam os seus membros, você vai um ano numa igreja, aí depois você visita depois de 2 anos, é outro povo. Porque as pessoas mudaram. Muda-se com muita facilidade a igreja que se tem. Se muda de casa, o povo muda de cônjuge com muita facilidade, muda de emprego com muita facilidade, muda tudo com muita facilidade. E isso não é próprio do nosso pensamento reformado, que tem esse ponto de contato com o conservadorismo. Nós conservamos primeiro os nossos valores e nós nos afastamos de medidas drásticas em curto prazo, né? O que não quer dizer que a gente não faça mudanças na vida, mas a gente é muito mais conservador na mudança. Nós pensamos... E a mudança mais para a gente poder justamente conservar aquela estabilidade que vem dando certo, né? Os princípios que vem dando certo. É mais um ajuste que propriamente uma mudança. Perfeito. Né? Uma grande característica do pensamento conservador é que nós não desprezamos o passado, as nossas tradições. E veja que o pensamento evangelical brasileiro não tem nada de conservadorismo no sentido reformado. Absolutamente. Porque eles querem romper com todas as tradições. Eles esqueceram os credos, eles esqueceram as confissões, eles esqueceram a história da igreja, eles esqueceram as tradições. E muitas vezes a motivação parece ser piedosa, porque eles querem se livrar do catolicismo romano. Mas veja só, eu não vou me livrar do catolicismo romano jogando, como aquela expressão, né? O bebê com a água suja fora. Eu preciso reter o bebê. Os grandes documentos históricos nos pertencem. Então não cabe a nós, como reformadores da nossa época, jogar fora tudo que a gente tem de tradição, de herança reformada. A gente sempre cita isso aqui na igreja, né? A nossa herança reformada não pode ser lançada fora. A gente não pode simplesmente achar que a gente vai romper com toda uma história de 2000 anos de igreja e dizer vamos estabelecer uma nova igreja hoje. Porque esse é um pensamento revolucionário.
Né? A gente não pode fazer, não posso fazer isso na minha vida privada, vou zerar minha vida aqui e vou começar tudo de novo. Isso é coisa de revolucionário. Quer dizer, e o que me trouxe até aqui não tem valor nenhum? Até mesmo as nossas desilusões, as vezes que nós pisamos na bola, tudo aquilo ali nos trouxe para cá. Então eu não posso desconsiderar, no mínimo, um aprendizado. Então existe essa herança que Deus deixou, a herança dos nossos pais, o que eles nos ensinaram. Eu simplesmente risco tudo que meu pai me ensinou e não vou aprender tudo do zero. Isso está errado. Então na vida privada eu não posso fazer isso, na igreja eu não posso fazer isso. Eu preciso lembrar dos nossos pais, aprender um pouco de história da igreja para levar em consideração tudo isso. E também na vida escolar. A escola não pode simplesmente dizer agora nós temos uma pedagogia revolucionária que vai mudar tudo. Essa é a pedagogia de Paulo Freire, que é chamada libertária, né? Ou libertadora, a pedagogia do oprimido, que é a sua obra magna, né? O grande best-seller de Paulo Freire. O que é que ele diz lá? Ele diz que tem que se romper com toda a pedagogia antiga. Ele diz que, inclusive, a pedagogia tradicional, ela é uma pedagogia bancária, né? Onde você tem um aluno e você vai depositar conhecimento naquele aluno. Ele chama isso de pedagogia bancária. O aluno não pode ser assim, ele recebe e ele também dá. O aluno primeiro precisa se conscientizar que ele é um oprimido na sala de aula. Então vocês estão sendo oprimidos aqui, não sei se vocês sabem, mas estão sendo oprimidos. E vocês precisam se libertar dessa situação. Por que não fazemos aqui uma roda? Por que todo mundo não pode falar? Porque só ele é que é o detentor do conhecimento. Por quê? Porque então é o criticismo, é a crítica de tudo. Vocês percebem como os nossos jovens hoje são extremamente críticos? Eu estava lembrando aqui, tem um rapaz no Instagram que ele fala muito de teologia negra. Aí ele vive falando assim, ele vive falando que tem que destruir todos os documentos históricos porque não consideraram os negros. E assim, ele fala muito sobre isso, mas é um rapaz de Recife, não é de nenhuma igreja presbiteriana, nada, não é uma igreja doida. E aí eu fico pensando, ele fala tanto isso, mas o que é que ele propõe colocar no lugar disso? Qual é a base disso? Não tem. Isso aí é a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, que foi iniciada logo depois da Segunda Guerra, o grande pensamento deles é o seguinte: é uma formação de uma sociedade crítica para destruir todos os valores. E o pensamento é o seguinte: nós destruímos tudo e depois vai aparecer alguma coisa no lugar. Ele não há uma posição. Você destrói tudo, você não precisa construir nada. Entendeu? Deixa que se a sociedade construir alguma coisa, mas você não tem a pretensão. Não há pretensão, é só crítica. Então, quem são os alunos inteligentinhos hoje da nossa época? É o cara que tudo que o professor diz ele rebate. Na igreja tem isso, é o chato, né? Mas na igreja tem isso também. Graças a Deus que aqui na nossa igreja não tem. Não tem por quê? Porque nós não utilizamos aqui de pedagogia libertadora, né? Aqui não funciona esse negócio. Isso significa que você não pode ter dúvidas ou tirar, né? Claro. Deixa até alguma coisa que você possa, inclusive, aprender, né? Perfeito, mas é uma coisa completamente diferente, né? A crítica pela crítica. Você é colocado em situações como pastor, em um local que você vai dar aula, você não consegue dar aula, você não consegue falar, porque é o tempo todo, ou o cara quer lhe interromper para dizer que sabe, ou então ele quer somente ficar batendo de frente com tudo. E, muito provavelmente, ele não está consciente do que ele está fazendo, mas ele é um aluno direto da escola de Frankfurt. Ele foi formado para ser um crítico. E muitos alunos acham ele um chato, mas existe outra grande parte que acha ele um inteligente, porque ele é o cara que critica, né? Você só critica. Veja só, como é que eu posso ser contra uma coisa? Se primeiro eu aprender a respeito dela. Mas esse tipo de pensamento não lhe leva a aprender para depois criticar. Você já começa criticando. Então a crítica completamente, a gente fala de crítica construtiva, né? É difícil até definir isso.
Mas essa não é uma crítica completamente destrutiva, porque o único objetivo é destruir todos os valores, né? Então aqui nós temos 3 tipos de pedagogia. Eu sei que assim, a categorização entre os pedagogos é bem maior, mas basicamente uma pedagogia tradicional, que é essa que a gente tem aqui, que vocês já conhecem na prática, a pedagogia tecnicista, que é do militares, que só visa a técnica, nada mais do que isso, e a pedagogia libertária, Paulo Freire e de tantos outros aí que dizem que você, como aluno, você tem que criticar e se libertar da opressão, né? Você tem que sair dessa situação. Essa última é a pedagogia que leva isso aqui, que a gente viu nesse vídeo, né? Do professor. Ele não é mais um mestre, ele é um militante, um agente da revolução. E nós somos tudo nesse mundo, né, para ser exagerado, menos revolucionário. Tudo que o crente não pode ser revolucionário. Se esse rapaz tivesse ido aí vestido de saia, igual eu vi na minha época do TCC na faculdade, um rapaz foi vestido de saia e salto alto, todo mundo ia bater palmas pra ele, ia ser lindo, maravilhoso. Aí é tranquilo, não tem problema. Uma das formaturas que eu fui, o rapaz colocou uma bandeira assim, LGBT bem grande para poder falar que ele não era um paraninho, todo mundo que ia falar lá. E todo mundo, aí a universidade tem um certo tradicionalismo, ficou também meio assustado, sabe? E alguns dos professores bem alternativos, é isso aí, das coisas eu pensei, não acredito não. E aí você tem esse pensamento, essas 3 escolas partindo para a prática. Os professores eles vão mudar. A escola também muda. A escola passa a ter o chamado ensino multidimensional. Eles gostam desse termo bem elaborado. Multidimensional, o que é isso? É uma inter-relação entre as disciplinas. É o ensino interdisciplinar. Aí você diz, então esse negócio é bom, porque o pensamento de uma disciplina tem ligação com o outro. Quem é contra um negócio desse? Isso é muito bom, né? Não? Você está estudando história, mas o conteúdo de história ele tem ligação com geografia, que tem ligação com português, e assim, isso é excelente. Quem vai ser contra isso? Só que é o seguinte, esse multidimensionalismo não é só interdisciplinar. Na verdade, é para que em todas as disciplinas a ideologia esteja presente. Essa é a grande questão, né? E já que a gente está falando tanto de ideologia, vamos aqui fazer uma distinção de definição entre o que é ideologia e o que é cultura. A gente fala muito em cosmovisão cristã, né? Uma cultura judaico-cristã. Qual é a diferença disso para uma ideologia? Uma ideologia marxista, uma ideologia positivista, né? O que é que vocês acham? Qual é a distinção? Alguém imagina? Qual é a diferença que há entre uma cultura cristã e essas ideologias? A coisa mais difícil do mundo é definir termo, né? A gente às vezes sabe o que é, mas a gente não consegue definir. Mas basicamente é o seguinte: uma ideologia, como a própria etimologia da palavra mostra, é um estudo, né, o logia, de um ideal. Existe um ideal e você vai estudar esse ideal. Por exemplo, qual é o ideal de sala? Eu posso fazer uma descrição aqui, que essa sala está nessa estrutura, cadeiras à frente do professor, o professor fala e os alunos ouvem. Então, isso para mim pode não ser o ideal. O meu ideal é que nós tivéssemos aqui um ambiente mais horizontal, onde todos tivessem a condição de falar e o professor não fosse professor, fosse um moderador ou um facilitador, já que eu entendo que o ensino, o conhecimento já está à disposição de todos, basta que eu modere a conversa. Pelo diálogo, o conhecimento ele vai brotar, né? Pensamento bem Paulo Freiriano. Isso é uma ideologia. Essa é uma ideologia pedagógica, uma ideologia de que se eu fizer isso, vai surgir aqui um ambiente ideal. Existe ideologia marxista, ideologia revolucionária, todas são ideologias, que é você, a partir do pensamento, idealizar uma realidade que não existe.
Na nossa cosmovisão, ou seja, na nossa cultura cristã, não tem nada de ideologia. São fatos. É um conjunto de crenças e valores. O cristianismo é isso. Conjunto doutrinário e um conjunto de valores expressos ou resumidos nos 10 mandamentos. Ali está o resumo dos nossos valores, o resumo da nossa ética, o resumo da nossa moral, né? O resumo de tudo que a gente pensa e crê. Tá? É muito claro nos 10 mandamentos. Por isso que foi tão rica a nossa série ali a respeito dos 10 mandamentos, mais uma vez. Porque ali a nossa cultura cristã foi exposta. O que é que nós pensamos a respeito de casamento, o que é que nós pensamos a respeito de negócios, o que é que nós pensamos a respeito de cobiça, de contentamento. Ali há uma exposição do nosso pensamento, não completo, porque eu sou limitado, mas mais profundo e amplo possível dentro das nossas limitações. Aqui não há cultura, ali é a exposição de uma cultura, não é uma ideologia. Não há um ideal a ser perseguido, aquilo é o fato. O ideal é que a gente seja cada vez mais santo, mas até isso já existe um fato. Nós não vamos conseguir fora de Cristo. Certo? Então, numa cosmovisão cristã, dentro de sala de aula, todos esses valores, essas crenças vão estar presentes. E isso não quer dizer que também não existam crenças e valores dentro de uma sala ideologizada. Existe um conhecimento ali, por exemplo, dentro do Motiva, existem valores, existem crenças, né? Eles têm, por exemplo, um grande valor na laicidade do Estado. O Estado é laico. Isso é um valor. Para nós, o Estado não deveria ser laico. Para nós, o Estado deveria se submeter à lei de Deus. Ao mesmo tempo nos protege, né? Hã? Ao mesmo tempo nos protege, porque... Poderia ser pior, né? Poderia ser pior, porque de jeito nenhum cristianismo. Poderia ser pior, mas a gente nunca vai pelo mais ou menos. A gente busca sempre a perfeição, né? Porque se você for olhar o pensamento laico francês, não tem nada de neutro. Pastor, mas uma pergunta, o senhor acha que isso poderia acontecer no meio do cristianismo? Porque assim, a igreja está em expansão e está... A ideia é que ela cresça, tem muito, né? Mas só acredita que o cristianismo poderia realmente ser a religião, assim, pelo menos não total, obviamente, mas assim, de fato, o cristianismo revigorado, sei como não vou falar, mas assim... Vou dar um spoiler, eu entendi o que você quer dizer. É que assim, porque outrora, a gente sabe que a igreja única era a igreja católica romana. Aí no início, no Renascimento, mudou isso e agora, hoje ainda é laica, né? Mas um dia possa ser que a população mundial possa ser realmente toda ela... Pessoal, deixa eu dar um spoiler aqui do assunto do próximo ano. Tema do próximo ano, a gente vai anunciar. A ideia era a gente ter anunciado na conferência, acabei esquecendo. Mas a gente vai falar sobre escatologia, doutrina dos últimos tempos, o ano inteiro. E nós cremos, todos os presbíteros da igreja, tanto o pastor Broto como o daqui, todos cremos nisso aí, que a igreja está avançando a ponto de dominar a terra. Então, e não vai ser nada revolucionário. É a volta ao que já foi. Porque no Antigo Testamento, Israel era assim. Israel era uma teocracia onde a lei de Deus era a lei do povo, né? Isso não quer dizer que as pessoas não fossem rebeldes, sempre tem inúmeras histórias, mas que a igreja ali, ela estava vencendo, e a igreja continua vencendo. E ali era como se fosse assim uma amostra do que seria, na verdade, a igreja, porque era em Canaã, né? Era aquele povo. E tinha vários outros povos. A mesma lei governava o Estado e a igreja. É um problema sério. A gente vive num país onde o Estado é governado por uma lei e a igreja é governada por outra. Aí fica essa confusão na cabeça das pessoas, né? Mas eu creio que a igreja está em expansão e ela vai chegar a esse ponto. Se Deus quiser, ela vai chegar a esse ponto. E nós não temos trabalho revolucionário do dia para a noite. A gente está começando aos poucos. É pregação, em primeiro lugar. A mudança vem pela pregação do Evangelho, não tem outro meio. Mas essa pregação do domingo, ela precisa refletir na nossa vida. É uma consciência que a gente quer implantar no próximo ano, não só apenas a respeito da escola,
mas como um todo. O que é que a gente está fazendo aqui na Igreja do Alto Branco? Essa tem sido a nossa grande pergunta do conselho. O que é que a gente veio fazer aqui? O que é que Deus está nos usando para fazer? É somente se reunir, fazer amigos e esperar a volta de Cristo, a nossa morte para ir para o céu? É só isso. Eu acho muito pouco. Não, a gente está fazendo coisa muito maior. Nós estamos transformando o mundo a partir do bairro do Alto Branco, em Campina Grande, no interior da Paraíba. Como isso vai acontecer, a gente só está sabendo de acordo com a providência. Mas olhe para a quantidade de coisas que a gente está fazendo. E isso não é o conselho que está fazendo. Isso são os membros que estão fazendo. São vocês que estão plantando a igreja litorânea. São vocês que estão enviando o Cristo para o seminário. São vocês que estão plantando escolas. Somos nós. O conselho é só a representação do governo eclesiástico deixado por Deus, mas é a igreja que faz isso. Não sejamos católicos romanos nesse ponto também. Os católicos aqui é o bispo que faz, é fulano que mandou. Não, somos nós que estamos fazendo tudo isso. Se nós começarmos a pensar assim, a longo prazo, incutir isso na nossa cabeça, veja, a questão não é ir para o domingo ou não, a questão é muito maior. O pensamento é, se eu não for domingo não tem nada, porque continua tendo culto. Sim, mas se todo mundo pensar assim, não tem culto no domingo. Se o pastor pensar assim, não vai ter culto. Então nós não podemos pensar dessa forma tão mesquinha. O que a gente está fazendo aqui é coisa muito superior. Nós estamos transformando o mundo a partir da nossa casa. Por exemplo, quando uma mãe é uma boa mãe, uma mãe da igreja, aprende os conceitos no sermão e põe em prática, sendo boa esposa, submissa ao seu marido, auxiliadora, cuide dos filhos, o pai sai para trabalhar, negocia de uma maneira justa, honesta, volta para casa, se reúne com sua família no culto domiciliar e no domingo vai para a igreja e continua fazendo isso sistematicamente, fazendo suas contribuições. Isso é mudar o mundo, porque nós não somos revolucionários, a gente não vai para a rua se manifestar por um mundo melhor, esperar que Bolsonaro seja o grande agente revolucionário. Deus me livre. Deus me livre, Deus nos livre disso. É assim que a gente vai mudar o mundo. Agora, toda vez que alguém começa com um pensamento revolucionário, eu vou deixar tudo e vou me embora não sei para onde, eu vou me mudar da igreja, aí quebra esse elo, não tem mais o elo, porque nós estamos fazendo junto, não dá para fazer um sozinho e o outro não. E esse sentimento revolucionário que eu estou trazendo aqui para os irmãos pensarem comigo é muito forte. Eu não vou nem ler os textos hoje, deixar para a próxima semana. Mas é um sentimento muito, muito forte. Não tenha dúvida disso. Tá? É maior do que a gente. Porque a gente foi criado num ambiente revolucionário. E a gente sempre espera que o outro, a gente espera que é o conselho que tem que fazer, é o governo que tem que fazer. Eu fui cortar o cabelo sábado, aí terminei de cortar o cabelo, estava passando uma entrevista lá com o presidente, eu fiquei tomando um café e ouvindo. Aí o cara disse, voto mais nunca nesse cara. Aí eu disse, por quê? Aí ele fez, meu amigo tá fazendo nada. Eu disse, mesmo, e aí? O que é que tu esperava dele? Amigo, inflação danada dessa, o cara vai no supermercado, toda semana tá mais caro. Aí eu disse, mas tu sabe como é que é formada a inflação? Aí eu acaba se calou. Sei não, só sei que a culpa é dele. Eu disse, mas como é que tu não sabe como é que é formada a inflação e a culpa é dele? Quer dizer, eu esperava que ele mudasse o Brasil. Eu não esperava. Alguém esperava isso? Uma revolução? Não pode, meu amigo. Se for uma revolução, aí não é conservador. Não pode ser um governo conservador. Não pode ter algum princípio cristão, porque isso é tudo mesmo cristianismo. A gente precisa se livrar desse pensamento, de mudar a vida particular, a igreja e o mundo do dia para a noite. A gente precisa ser mais sistemático da base, trazendo as nossas primeiras atividades como as prioritárias. Então, o senhor deu os exemplos aí, e eu lembrei, quando eu estava saindo com algumas amigas minhas, que estavam trabalhando na SES,
E toda vez que tinha qualquer coisa, eu falo, olha, domingo eu não posso. Aí diz, Maria, mas é difícil marcar, porque a gente tem que marcar o grupo todo, e domingo tu não pode. Eu disse, no domingo eu não posso. Mas isso eu sentia que havia uma transformação, porque elas tinham que pensar uma outra forma de fazer para sair com isso, porque do contrário, domingo, então isso acaba curtindo, assim, não, Mariana é evangélica, Mariana não pode, Mariana não pode, tá entendendo? Mas isso é uma coisa que é tão simples, mas é uma transformação tremenda. Muitas vezes fotos desses eventos que a gente está tendo também, pessoas que vêm no meu, até no Instagram e começam a observar, sabe, questões assim, e você não percebe, mas é uma transformação também imensa que tem. Essa igreja está sendo conhecida em muitos cantos, entendeu? E assim, e vai começar a incomodar, entendeu? Muita gente, entendeu? A gente não tem noção ainda, mas esse incômodo vai ser extremamente positivo. Agora o que a gente pretende é que todos vocês tenham esse pensamento. Não é a igreja que está fazendo, somos nós que estamos fazendo. Toda essa mudança que pode acontecer, primeiro é na nossa casa. Se não mudar a casa da gente, aí acabou, meu amigo. Acabou. A gente conseguiu mudar o culto, hoje a gente tem um culto reformado, nós conseguimos ter um conselho reformado, mas e aí a nossa casa? A nossa casa, né? Não tem escola que dê jeito não, viu? Você está pensando que vai botar a criança, não, porque a escola é confessional, vai consertar meu menino, não resolve não. Diga, Suzana. A última vez que vocês até falaram aqui no reunião, acho que o presbítero Luciano falava assim, né, que nós estamos aqui para recriar o mundo. Né? Aí eu fiquei com essa recriar o mundo, esse conceito. Eu queria que o senhor desse uma... Assim, eu sei que tudo isso que o senhor está falando faz parte desse recriar o mundo. Eu acho que tem a ver também com essa questão da igreja em si, né? Da igreja ser vitoriosa, né? Assim, mesmo aqui antes de Cristo voltar, a gente já tem uma, assim, gradualmente... É porque o pensamento que nós temos a respeito de novos céus e nova terra é uma instalação abrupta. De um dia para o outro vai descer Jesus Cristo e tudo que estava de ruim vai virar bom. Pá! E quando nós começamos a pensar escatologicamente de uma forma otimista, pós-milenista, por assim dizer, o que nós entendemos é que a igreja está vencendo o Evangelho, a força e o poder do Evangelho. Eles são tão poderosos, tão fortes, que quanto mais a igreja cresce, mais ela vai se capilarizando em todas as áreas e transformando essas áreas, certo? A gente pensa que o mundo está piorando, mas o mundo não está piorando não, o mundo está melhorando e muito. Eu acho que citei domingo. O que vocês têm na casa de vocês? O maior imperador medieval não sonhava em ter. Falando só em melhorias materiais, né? O melhor imperador nem sonhava em ter o que a gente vem de carro para cá. Os caras andavam de carroça. Se você não tem um carro, você anda de Uber. Você consegue alugar um carro para vir para a igreja. Que é isso que acontece com o Uber. Eles não tinham nem condição de alugar, eles não tinham. Então, o mundo está melhorando nesse sentido. Moralmente, se você observar, o mundo também não está piorando. Vai olhar como eram os imperadores romanos, né, o que é que eles fazem. Vai olhar a história de Nero. Vê a estrutura democrática que nós temos hoje. É uma bagunça, ainda é. Mas lembra lá dos reis absolutistas que faziam loucura, né? De uma hora para outra. Então, isso vem de onde? Ou você acha que isso é obra do acaso, você entende que é o Evangelho. Agora, a Bíblia não é revolucionária. A igreja continua avançando. Mesmo com todas as nossas incoerências. Porque se numa igreja como a nossa as pessoas não sabem ainda o que estão fazendo aqui, pensam que vêm para cá para o culto, eu diria que 90% pensa isso. Vem para cá para o culto. É tanto que é um impacto, não é, Suzana, quando a gente escuta assim, nós estamos reconstruindo o mundo. Né? Mas... Porque a gente se dá conta também assim, do nosso papel, tá entendendo assim? E que, por exemplo, não é só o pastor, não é só o conselho, entende? É assim,
as pessoas da igreja são agentes dessa reconstrução. Isso. Então, tipo assim, eu tenho que mudar a minha vida com esse pensamento de que eu sou uma agente transformadora para melhorar o mundo. Perfeito. Imagina se a Ryan, como nutricionista, diz assim, ó, eu vou ser nutricionista aqui para a glória de Deus, né? Como os evangélicos sempre dizem, mas não sabe o que danado é isso. Eu vou fazer a melhor dieta do mundo. Vai mudar o quê, né? Mas assim, se eu pensar que a nutrição é importante, inclusive para a intelectualidade, ela não é. Países onde as pessoas são muito pobres, ou seja, não têm acesso à comida, o QI é lá embaixo. As pessoas não são. É difícil fazer um intelectual no Camboja. É difícil. Não é complicado, porque depende da nutrição. Então, é difícil você mudar o mundo, você sem saúde. Tudo isso tem a ver com o trabalho de Rayane, lá no consultório. E em casa, como mãe, agora, durante a gravidez, cuidando assim dessa criança, né, com todos os cuidados. Por quê? Porque é o próximo agente de Deus para essa reconstrução. Quem está fazendo toda essa mudança é Cristo. Mas ele usa quem? É o seu povo. Aí se eu não cuido da próxima geração, aí eu entrego meus filhos para essa educação, como é que vai ser a próxima geração? Outra coisa que nós temos pensado aqui, quem vão ser os próximos presbíteros dessa igreja? Você imagina que decepção quando morrer André, Luciano, eu e o pastor Broto. Como é que fica? Mateuzinho. Mas se for Mateuzinho, né? Como é que a gente vai saber se vai ser Mateuzinho? Será que ele vai ter condições de continuar desse nível para cima, porque para baixo ninguém quer, né? Como é que a gente vai pensar, mas a gente vem para cá só para o culto? Quando morrer, arruma outro pastor. A igreja vive assim, revolucionária. Imagina essas criancinhas que estão tendo, né? Todo esse ensino que a gente não teve, partindo de agora para depois, né? Rapaz, vocês vão ser excelentes presbíteros, podem ser, né? Quem sabe? Excelentes presbíteros. Mães excelentes diáconos, excelentes presbíteros, a próxima geração da igreja. Mas a gente vem para o culto, né, Cristian? A gente vem só para. A gente vem para cá só bater o ponto no domingo. Aí a gente não vai para canto nenhum. Cristian quer falar? Cristian fala, né? Eu lembrei de Juízes, no capítulo 3, que fala como Deus estava pesando a mão sobre o povo, né? Que era com relação às nações e os estranhos que estavam lá. Quando ele vai descrever o pecado do povo, é justamente isso. Ele diz: olha, essa nova geração não conhecia os feitos do Senhor, não é? O Rio Jordão sendo dividido, as nações sendo conquistadas. E primeiro, nós não sabiam. Depois tomaram as filhas dos cananeus e depois deram suas filhas para os cananeus. Então, tipo, esse que o senhor está falando, tipo, a ação do povo, o povo não era um ente imaginário, né? Tipo, o povo são pessoas. Então, quando se fala, né, que realmente que tudo isso, né, que a gente tem visto, né, a igreja fazer, tipo, a gente tem que lembrar que a igreja somos nós, né? Perfeito. Como você está falando, tipo, uma boa mãe consegue educar um bom presbítero em casa. Perfeito. Agora, os ímpios fazem isso muito bem, viu? Olha, o que os muçulmanos estão fazendo é basicamente o que eu estou dizendo aqui. Eles têm filhos, muito mais do que a média, e filho de muçulmano não tem opção religiosa, não. Ele vai ser muçulmano e acabou. Basicamente é isso. Guardadas as devidas proporções, é lógico que existem distinções entre nós e eles, muitas distinções, mas nós deveríamos ter, primeiro, esse desejo de ter quantos filhos for possível,
Eu acho que essa é a definição, né? Não ter 10 filhos, 5 filhos, mas quantos forem possível, e tendo-os ensinado. Contar para a próxima geração, que é o que a gente está falando. Não é contado. A história não é contada. Então, é uma quebra. A cada geração há uma quebra da tradição. Há uma quebra que é, mais uma vez, um ponto de contato que a gente tem com o conservadorismo. Eu preciso passar adiante. No livro, lá no finalzinho, ele diz inclusive isso, que essa pedagogia precisa tirar cada vez mais a ligação família e filhos, para que essa história seja contada pela escola e não pela família. Sabe por quê? Porque se a família contar, a maioria, por exemplo, num país como o nosso, vai contar a história do cristianismo. Isso é péssimo para eles. Quem tem que contar a história são eles. Então, e eles mudam a história, viu? Veja qual é a concepção de história do Brasil que você tem e compare com a verdadeira história. Onde é que a gente aprendeu isso? Na escola. Quem contou essa história? Por que os nossos pais não contaram a história do Brasil? Provavelmente eles não sabem, né? Por que não contaram as histórias da igreja? A história da igreja? Porque provavelmente não foram treinados para isso. A gente não pode deixar isso acontecer com a próxima geração, né? Porque senão a gente vai criar um bando de... O evangelicalismo hoje... Um bando da gente. É um bando da gente. Não, mas a gente ainda está um passo adiante. Veja o que é o evangelicalismo brasileiro. Só para a minha última fala. Veja o que é o evangelicalismo brasileiro. É um mundo com pitadas de alguns versículos bíblicos. Digo, no pensamento. Estou dizendo que os irmãos não são crentes, que não vão para o céu, nada disso. Mas eles pensam igual ao mundo. Eles querem revolucionar a casa deles. Eles amam a tecnologia como se fosse a solução para todas as coisas, né? Eles acham que se pagar a melhor escola está dando a melhor educação. Veja, eu dei o melhor que eu podia para o meu filho, paguei a escola de R$1.000 para ele, e ele vem e faz um negócio desse. Quer dizer, ele não sabe absolutamente nada da educação. O menino não precisa de escola de R$1.000, ele precisa ser educado. Chega na igreja, todo domingo é a mesma coisa. E você queria o quê? Você queria um espetáculo a cada domingo? Né? Aqui não é um teatro, aqui é uma igreja. Então, esse pensamento, ou a gente abandona e volta para os fundamentos iniciais, que são sólidos, e forma a nossa cosmovisão, ou a gente vai ficar cambaleando aí no mundo, achando que está fazendo alguma coisa, e a igreja, no final das contas, não tem peso nenhum. Qual é o peso da palavra da igreja no debate público? É fundamentalista, é louco. Quem são os nossos expoentes? Marcos Feliciano, Silas Malafaia, quem mais? Aquele outro que é bem famoso. Edir Macedo. Esses caras, quando se fala de protestante para uma pessoa bem ignorante a respeito da igreja protestante, isso. Daqui que você vai explicar que você é de uma igreja presbiteriana, de linha puritana, aí, meu amigo. E agora tá chocado, né? É o pastor Boris. Para não dizer palhaço. Isso. Era isso. Eu lembrei das gerações, né? Só falando da questão moral, rapidinho. Na época, mais ou menos assim, a minha mãe, a minha avó é uma coisa, né? Aí passa uma geração de 60, 70, 80, 90, uma geração que se deprava completamente. Ou seja, já quebra, né? Se não posso tentar colocar assim. E agora a gente sente tanto isso que a gente quer realmente melhorar e não consegue, né? Mas assim, colocando isso fora, não estou vendo pela questão da impiedade total. Mas da mesma forma aconteceu isso de alguma forma na igreja. Porque muitos saíram da igreja ou começaram a levar coisas mudanças para a igreja, e a gente sente hoje, demasiadamente. Se não for realmente um exemplo como daqui, que é levado realmente a sério, aí acabou a geração, realmente. Seria outra geração, né? E esse pensamento escatológico da igreja, que na grande, imensa maioria é um pensamento pessimista, não tem o que fazer, o mundo vai de mal a pior e tende a piorar. Você pensando desse jeito, você vai fazer o quê? Se matar. É a escatologia suicida, essa daí. Não tem graça não a vida.
Agora, quando você pensa que a igreja está progredindo, né? Você vê como é que são as pregações, tanto faz ser eu, Broto, ou uma aula dos presbíteros, sempre é para frente, sempre a igreja é para frente, porque isso é fruto de uma escatologia otimista, que é assim, eu não conheço no Brasil, pode ser que tenha, mas no Brasil, uma igreja que tem um conceito todo otimista, não conheço, pode ser que tenha, né? Otimista sem ser revolucionário, né? Claro. Vamos orar? Cristian, pode orar, por favor. Senhor Deus e Pai, como é bom, Deus Santo, nos debruçarmos, ó Deus, na Tua Palavra, ó Deus, olharmos, ó Deus, para a Tua lei, ó Deus, para as Escrituras, ó Pai, e enxergarmos, Senhor, o nosso coração incrédulo, ó Deus Santo. Enxergarmos, Senhor, os nossos defeitos, Senhor, as nossas debilidades, ó Pai, entendermos, ó Pai, como fomos mal educados, ó Deus, e observarmos, ó Deus, que nas Escrituras Sagradas, ó Deus, estão todas as diretrizes, ó Pai, para consertarmos, ó Deus, as nossas falhas, ó Deus, e ensinarmos, Senhor, com as boas ferramentas, Senhor, dos nossos filhos, ó Deus, para que possamos progredir, ó Deus, progredir, ó Pai, neste mundo, ó Deus, levando, ó Pai, a Tua igreja a triunfar, ó Deus, sobre Satanás, ó Deus, sobre o mal, ó Deus, que existe nessa terra. Ó Pai Santo, dai-nos, Senhor, corações inflamados, ó Pai, por corrermos, Senhor, atrás do prejuízo, ó Deus, que tivemos, ó Pai, de combatermos, ó Pai, a postura, Senhor, de professores como esses que vimos hoje, ó Deus, na aula, ó Pai, que venhamos, ó Deus, com uma bíblica esperança, ó Deus, não, ó Deus, aguardar o último dos últimos dias, ó Deus, para desfrutarmos, ó Deus, das bênçãos celestes, ó Deus, mas vivermos, ó Deus, o céu, ó Deus, pedaços do céu aqui na terra. Ajuda-nos, Senhor, a glorificarmos o Teu nome, ó Deus, através das nossas missões, ó Deus, de pai, de mãe, de marido, de esposa, de professor, mecânico, comerciante, ó Deus, que o Senhor nos ajude com as nossas mãos, ó Deus, a transmitirmos para os nossos filhos, ó Deus, essa viva esperança também, ó Deus, e nos preservarmos, Senhor, em santidade, ó Deus, até que possamos ver os filhos dos nossos filhos, ó Pai Santo. Dai-nos, ó Deus, uma noite debaixo da Tua graça também, nos leva em paz para as nossas casas, ó Pai, e nos conduz, Senhor, até o próximo dia do